Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Desde o ventre materno, somos amados por Deus e escolhidos por Ele para uma missão, que se prolonga por toda a vida. Celebremos com o propósito de sermos sempre fiéis ao amor do Pai, nossa rocha protetora e nosso refúgio, sem trair a confiança dele em nós, nem negar nossa condição de discípulas e discípulos missionários de Jesus no mundo de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. O Evangelho relata detalhes da última ceia, quando Jesus reúne os seus discípulos para revelar a eles o que estava para acontecer e não escondia deles nada do que se passava dentro do seu coração. Comovido, ele ousava testemunhar que a traição de Judas parecia ser um fato já esperado e que não lhe causaria nenhuma surpresa. No entanto, a maioria dos discípulos ficou desconcertada, isto é, atônita e confusa,
pois não sabia do que Jesus estava falando. Analisando um pouco, nós podemos captar a reação dos 3 discípulos que tiveram uma atuação marcante no episódio da paixão e morte de Jesus Cristo. Pedro, João, Judas, 3 discípulos com características diferentes. João, porque tinha consciência de que era amado, teve liberdade para se recostar no peito de Jesus e ouvir as confidências do Mestre, tomando conhecimento dos seus segredos. Pedro, insistente, questionador, inconsequente, agitador, era aquele a quem, vez por outra, Jesus mais admoestava, pois conhecia o seu coração contraditório. Judas, discípulo igual aos outros, tinha, porém, uma missão traiçoeira que somente Jesus já percebera. Mesmo sabendo que iria ser traído por Judas e que Pedro o negaria, Jesus prosseguia na sua missão e não desanimava diante da perspectiva de que seria abandonado pelos seus servos. Assim foi que ele tentava antecipar para eles o mistério que logo mais iria ser desvendado. Trazendo esta reflexão para a nossa vida pessoal, nós chegamos à conclusão de que dentro do contexto das nossas ações humanas, sempre haverá alguém que terá a função de trair. Por essa razão, precisamos sempre nos manter atentos para que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de traidores. Nós também temos dificuldades de entender os sinais de Deus e por isso mesmo, muitas vezes, olhamos para as evidências e julgamos os outros, sem nos apercebermos de que também nós somos capazes de trair a Deus. Nunca notamos que podemos ser nós os responsáveis pelas coisas que não dão certo e não admitimos que possamos ter atitudes de incoerência. O Senhor, porém, que conhece os nossos corações, sabe, de antemão, quando o havemos de trair, de negar, mas também tem ciência de quanto nós o podemos glorificar quando cumprimos com a nossa missão. Ora nós agimos como Pedro, ora nós somos como Judas. Peçamos ao Senhor a graça de sermos sempre como João, conscientes de que somos verdadeiramente amados por Ele, que possamos nos recostar no peito de Jesus e na intimidade com Ele, escutando as suas confidências, pedir para que nunca estejamos entre os infiéis e traidores. Oremos. Amável Jesus, experimenta profunda comoção ao revelar a presença do traidor, membro do teu grupo escolhido. Judas Iscariotes, com efeito, afasta-se da comunidade para organizar o momento de entregar-te aos chefes do povo. Concede-nos, Senhor, profunda firmeza em nossa fé, para nunca te abandonarmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.